E aí, galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E tudo que tem a ver com futebol. Bora pro vídeo. Começamos com o mercado da bola. Xavi Simons muito próximo de um acerto com a equipe do Chelsea, galera. É isso mesmo, hein? Garnacho também. O Chelsea vai contratando aí mais 2 jogadores pro ataque, pro meio campo. Eu fico pensando onde o Estevão vai entrar nessa, né? Tem tanto atacante nesse time do Chelsea e tanto meio-campista que vai faltar espaço. Vamos bater cabeça, hein? Mas o Chelsea está se reforçando demais. Talvez a principal de todas que eles querem contratar é o Xavi Simons, né? Para esse elenco aí reforçar ainda mais o meio-campo. Eles já contam com o Palmer, que é um baita no jogador. Não sei se o Xavi Simons vai conseguir destaque nessa equipe do Chelsea não, hein? Eu acho que ele é bem abaixo do Estevão, tanto pro meio campo como pro ataque. Eu acho que não serve pro Chelsea, mas a galera tá chamando cada vez mais de jogadores aí que estão em destaque na Europa, né? Bruno Fernandes, em entrevista à ESPN, falou dos times brasileiros, hein? Flamengo, Fluminense, Palmeiras, acho que o olha Fluminense só. é uma das equipas que taticamente tem, naquilo que eu vi do Mundial de Clubes, tem melhorado bastante, tem uma equipa muito completa, tem uma equipa muito bem preparada. Obviamente depois eu vou acompanhando também o Palmeiras, mesmo sabendo que não estão no melhor momento. Tem sempre um treinador que foi capaz de fazer grandes coisas nos últimos anos com eles, ganhar Libertadores, ganhar campeonatos, ganhar Copas, e acho que o futebol brasileiro tem vindo a crescer bastante. O Filipe Luís, que acabou esta metade da época agora em primeiro lugar, acho eu. Sim. Um treinador que esteve na Europa como jogador, teve com um treinador como o Simeone, depois volta para o Brasil para ser treinado pelo Jorge Jesus. Não sei o quanto ele faz daquilo que aprendeu. Bom, tropa, falando um pouquinho do Garnacho, do Xavi Simons, né, mano, que são jogadores excelentes, eu creio que para jogar no Chelsea, mano, esses dois eu acho que não dariam muito certo, né, porque já tem bastante atacante lá, meio de campo, né, de muita qualidade. Eu acredito que eles iam pegar muito banco, né, então eu acho que não seria uma boa opção para ambos, né, mas se o Chelsea contratar algum deles, provavelmente vai pegar muito banco, porque lá já tem muito atacante e meio de campo, e provavelmente o treinador já sabe como que os jogadores jogam, né, então seria muito ruim isso para eles, porque você não vai deixar de confiar no jogador que você já conhece para colocar um que você não conhece muito, né? Então seria muito dificultoso, mas nada impede deles ir para lá, né? Agora falando também um pouco do Bruno Fernandes, o cara tá de parabéns o conhecimento que ele tem dos times brasileiros. Ele não subestima nenhum, então tá de parabéns tudo que ele vem fazendo aí, né? E sensacional, irmão, o que ele tá fazendo. E é bem louco isso, né? O cara sabe de tudo, né? E tem uma preparação muito boa. Treinou com eles ou não, mas é um treinador, pelo que eu vejo, pela maneira que fala, pela maneira que trata os atletas, pela maneira que trata. Deu ruim pro Roger Guedes, galera. A sua volta ao Brasil está cancelada. Após ser aí cancelado pelo Flamengo, que não quis muita conversa, não levou além as negociações, agora foi a vez do Grêmio, né? Que já estava meio caminho andado, tinha tudo para voltar aí pro Brasil e pro Grêmio, mas foi cancelado também. O Grêmio desistiu da negociação, nada feito, não chegaram num acordo de salários, então complicou demais aí pro Grêmio. Parece que a pedida foi muito alta, então descartado o retorno de Roger Guedes, pelo menos por enquanto, e pelo menos aí pro Flamengo e pro Grêmio. Talvez outra equipe se interesse. Será que dá certo no seu time? Como eu falei ontem, o Antony tem tudo para voltar para o Real Betis, porém o Betis já anunciou que não tem dinheiro para pagar o Manchester os valores solicitados. Então o Manchester fez o seguinte hoje, foi uma notícia aí que viralizou até na Europa, na Inglaterra principalmente, que o Antony, ele tem o seguinte: ou ele sai do time agora, aceita as ofertas da Arábia Saudita, onde quer que for, ele tem que sair pelos valores estipulados pelo Manchester, tanto para empréstimo como para venda, ou ele ficará 6 meses no banco de reserva e sairá só na próxima janela. O Manchester quer evitar um desgaste ainda maior do Antony
e ele tá fazendo uma espécie de jogada, é o que diz a imprensa inglesa, para tentar ser emprestado, voltar a ser emprestado pro Betis no final da janela, mas o Manchester disse que não vai aceitar isso não. O Roger Guedes, né, mano? Cara, eu não entendo esse cara, porque ele queria ir muito para a Arábia Saudita fazer grana, né? E agora o que ele tá fazendo, ele quer ir embora de lá, né? E eu acredito que nenhum time brasileiro vai querer ir lá agora nessa situação que ele tá, porque ele já tá muito velho, então não seria rentável, né? E também viável ter ele na equipe. E, cara, eu também não contrataria ele pro meu time, se eu fosse um dirigente de clube. Então deixa muitas coisas em aberto, né? Porque ele não consegue mais jogar igual antigamente, quando ele estava aqui, já passou muito tempo, ele já está com a idade bem avançada, então eu não contrataria ele, né? Agora também falando um pouco do Antony, mano, o Antony tá dando o que falar aí, mano, o cara tá insano, família. E eu também, mano, não sairia assim fácil do Manchester United, eu ficava lá pirraçando, mas não saía, né, desse jeito que eles querem, para ir para a Arábia Saudita, sendo que ele tem futebol para jogar na Europa ainda, né, só que estão pedindo um valor muito elevado por ele, então não tem como, eu também não aceitaria essa proposta do Manchester United para sair para um time da Arábia Saudita, né? Coletiva do Vitinho na apresentação. Eu tô fazendo todo o meu melhor para o quanto antes estar, né? Aí teve a questão, né, o carinho que eu recebi do torcedor já, né, da Fiel, desde do furo do Instagram, né, que eu postei lá, a página do Corinthians, estava muito ansioso, né, para ser divulgado e acabei me excedendo um pouco, mas isso foi bom porque eu recebi um carinho imenso, né, por essa expectativa e essa vontade de estar aqui. Luiz Henrique hoje falou em coletiva e disse o porquê aí de ter demitido praticamente o Donnarumma, colocado à venda, né? Hoje o passe do Donnarumma avaliado em 50 milhões de euros, tudo para ir para o Manchester City. Olha só o que ele disse. Bueno, ce sont toujours décisions difficiles à prendre, je le sais, et je seulement peux parler très bien de Gigi Donnarumma. Il est l'un des meilleurs joueurs à son poste, sans aucun doute, et il est encore mieux comme personne, mais on cherche un profil de gardien différent, et je répète, c'est toujours difficile de décider ce genre de situations. Cara, esse Vitinho, cara, eu não confio muito no futebol dele, né? Pelo que ele já jogou no Flamengo e em outros clubes também. Ele não é um grande jogador para ser decisivo, né? Ainda mais na equipe do Corinthians, que já tá meio que decaída, né? E, cara, vamos esperar para ver o que vai dar aí, mas eu não confio tanto assim nesse jogador, né? Pelo que ele vem representando, né? Então, não confio muito nele. E eu acho que ele vai deixar o Corinthians um pouco mais ruim do que já tá, né? Então, é bem difícil e delicada a situação. Agora também falando um pouco do Luiz Henrique, mano. O Luiz Henrique tá sendo muito arrogante, né? Porque o Donnarumma é um grande goleiro, cara. E eu acredito que ele não deveria sair desse jeito. Ele já tá lá há bastante tempo, né? O Donnarumma. E, cara, é bem pai isso acontecer, porque o cara fez muita coisa, esperou o time, acreditou no time e fez o time ganhar a Champions League também, ajudou bastante. Então é bem precipitada essa atitude do Luiz Henrique, né? O PSG se consagrou aí campeão da Supercopa da UEFA, né, que é o torneio que reúne o campeão da Champions e da Liga Europa, depois de um empate aí dramático em 2-2 no finalzinho, né, aos 92. Foi a partida para os pênaltis e nas penalidades máximas a equipe do PSG conseguiu sair o melhor, né? Levando em conta que o goleirão contratado pelo Luiz Henrique conseguiu catar aí uma bola e ajudou demais, né? O Vitinha bateu mal assustou o Luiz Henrique e aí preocupou, mas
O Tottenham também perdeu, o goleirão novo que chegou agora no lugar do Donnarumma, catou essa bola batida no meio do gol também, né? Vamos ser sinceros. E aí, o PSG conseguiu levar a partida depois do 4-3 e garantir o título da Supercopa. Não levou o Mundial, mas levou então a Champions, Supercopa agora também. O melhor jogador da partida foi eleito Dembélé, que deve levar também o Bola de Ouro. Já vou falar para vocês aqui, cravar que Dembélé deve ganhar o Bola de Ouro, como todo mundo tá falando. Muitos jornalistas, comentaristas hoje, durante a partida também falaram que o Dembélé deve levar o Bola de Ouro. Então, esquece Rafinha, Lamine Yamal e todo mundo aí. Vai ficar agora chupando o dedo, porque o Dembélé é o melhor do mundo, com certeza, pelo menos no Bola de Ouro e no The Best FIFA. E o Real Madrid tenta manter Rodrigo no time após saber que o Manchester City vai tentar contratar o Rodrigo, tá já negociando com o seu pai, o agente dele, o staff. Ficou em pânico e foi pra cima do Rodrigo, tanto é que o Rodrigo jogou como ontem na equipe do Real Madrid, né? Foi dado espaço pra ele. Há muito tempo que não jogava, desde o Mundial. Agora o Xabi Alonso até elogiou, né, o Rodrigo, dizendo que ele tá muito bem, voltou muito bem. E aquela coisa arada que a gente sabe, né, de elogios para tentar manter o Rodrigo no elenco. Parece que eles querem vender o Rodrigo, mas não pro Manchester City. Foi o que deu para sentir, é o que a imprensa aí, principalmente espanhola, tá comentando, né? Diário Marca, Gazeta dello Sport, todo mundo comentando que existe a tentativa de venda, o Rodrigo também quer sair, mas o Real quer mandar ele para um Arsenal da vida, pro Liverpool, pro City. Parece que existe uma certa barreira, uma birra, porque também há uma briga. O Real quer contratar o Haaland e já tem muitos rumores já de uma possível negociação, inclusive nas tentativas de venda, né, do Vini Júnior e do Rodrigo por uma contratação. Havia também uma tentativa de empréstimo que o Real Madrid quer fazer com o Saliba, né, da equipe do Arsenal, então seria o desejo realmente do Real Madrid a contratação de um zagueiro, porém há também o desejo de contratar o Haaland e o Rodri do City, então existe essa briga aí e nada de empréstimo. O City não quer ceder de um lado, o Real não quer ceder de outro, pode haver uma briga aí entre os dois clubes e ninguém acabar levando ninguém, é o que diz a imprensa, né? E pro Arsenal e pro Tottenham já é diferente. O Tottenham agora, como vai contratar o Savinho, não vai... Bom, tropa, se eu fosse o Rodrigo, né, cara, eu sairia em definitivo do Real Madrid, né, porque eles estão fazendo muita gracinha, né, e eu, se eu fosse o Rodrigo, não aceitaria isso, né, pelo fato que ele também tem os objetivos dele, né, em ser jogador. Então é muito ruim isso, um clube ficar fazendo isso com o jogador, né, que tá querendo fazer história, né, ou querendo evoluir bastante, né, e o Real Madrid está sendo muito infantil, né, nesse quesito. Então seria bastante plausível, né, o Rodrigo sair do Real Madrid, né, e seria bem interessante ele para o Manchester City, né, e evoluir, né. Ter dinheiro para contratar o Rodrigo, e aí sobraria o Arsenal na jogada, que poderia levar o Rodrigo, mas o Manchester City não vai desistir, e o staff dele, né, do Rodrigo, com certeza prefere o Rodrigo no City, treinado pelo Pep Guardiola. E aí, o que você... Bom, tropa, esse é o final do vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, né? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante, né? E comenta bastante pra gente saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.